Vai começar o Brasileirão 2025, dependendo do dia que você está vendo o vídeo, já até começou, e dá tempo da gente fazer uma análise minuciosa dos 20 times da competição. Olha que coisa linda. Coisa boa. Quem chega mais forte, quem é o 10, quem chega preocupando mais, está ali na rabeira. Vinhetinha! Esse é um tema que marca... Cara, não é possível isso tudo. Nós já estamos indo para o terceiro ano de programa, porque já é o terceiro programa que a gente faz de quem chega melhor para o Brasileirão. Não, na verdade é o terceiro programa que a gente erra. 2 anos de programa. 2 anos de programa. 2 anos iniciando um terceiro ano. Terceiro ano. Mas é o terceiro programa que a gente vai errar rotundamente. Queria mandar um abraço. Mandar um abraço, né? Abrir esse programa mandando um abraço pra você que tá no dia 22 de dezembro, veio nesse programa pra printar e xingar a gente. Com certeza. Tudo bem? Como é que você tá? Vocês não sabem nada, como vocês é que são você tá? bosta. Você do dia 20, você do futuro, como é que você tá? Você tem um péssimo Mas dia 22, Natal. mas é o quê? Já tá indo pro terceiro ano? Dia 22 de dezembro já acabou. Já não vai ter mais o programa. termina. Não, mas o vídeo vai estar no ar, os caras vão O vídeo vai printar. estar no ar, O vídeo vai. exatamente. Mas não vai ter mais. Nós erramos rotundamente do ano passado? Não lembro. Erramos, porque a gente não botou o Botafogo Eu no acho que top. o Flamengo, foi o Flamengo. Não, ano passado. mas antes do Brasileiro do ano passado, É. antes do Brasileiro começar, Botafogo, o Arthur Jorge chega, o Brasileiro não tá rolando ainda, né? Não. Mas assim, tinha acabado de chegar, né? Tinha tido um início de ano complicado, não tinha feito a janela forte que fez no meio do ano. Então, entenda que é uma fotografia do agora. Mas você quer que quem tá do outro lado, Caralho. com o espírito de porco eu tradicional, tento, que ele tenha essa compaixão para com a gente? Eu acordo todos os dias tentando tornar este mundo um pouquinho melhor. O senhor é ingênuo. Botafogo ficou na nota 5 Aí. no ano passado. 5. E foi só o time que ganhou o Brasileiro e a Libertadores. Nossa senhora, tudo errado. É difícil a nossa vida, né, gente? Mas vamos lá, né? Somos pagos para isso, né? Vamos começar com o Clube Atlético Mineiro, que foi vice-campeão da Libertadores, foi vice-campeão brasileiro, perdeu algumas peças, até alguns titulares, mas 3, manteve, né? 3, né? Zarate, o Batalha E Paulinho. E o Paulinho, que foi pro Perdeu Palmeiras. 3 titulares. Em compensação, manteve alguns jogadores importantes, foi campeão mineiro. Como é que tá o Galo agora? Eu acho até aquilo que a gente falou na janela, né? O Galo tem uma coisa que o Galo sempre foi um problema, né? Do Atlético Mineiro já há muito tempo, acho que desde 2021, que é a falta de elenco, né? O Galo tinha um time titular competitivo, um time titular bom, mas o elenco era problemático. E no ano passado ficou muito exposto isso, né? Porque foi as fases finais da Copa Libertadores e da Copa do Brasil também. E na hora H tava todo mundo no bico do corvo. O Paulinho machucado, não conseguia treinar. O Paulinho não tava conseguindo treinar. O Hulk já desgastado, muitos jogadores desgastados, fez falta. Nesse ano, eu acho que tem uma parada aqui que a gente vai falar de alguns clubes, que é o time titular e o time reserva não tem uma distância muito grande. Tecnicamente falando, quem é titular, ele vai brigar com o reserva a temporada inteira. Vai ser o tempo todo brigando quem vai ser titular e ser reserva. Eu acho que isso é muito bom pro Galo. Acho que, hoje você consegue cravar ali 5, 6 titulares. O resto, cara, hoje são titulares, amanhã podem não ser. Então acho que isso é muito bom pro elenco do Atlético Mineiro. Então, tá muito mais, cara. Mas ele, em termos de força, ele é melhor ou pior que o do ano passado? Eu Qualidade. acho que pensando em campeonato brasileiro, porque o nosso programa hoje não é quem chega melhor para a temporada 2025, é quem chega melhor para o Brasileirão 2025. Eu acho que ter mais elenco é mais importante do que ter um time titular robusto. E o Galo no ano passado aprendeu uma lição, acho que aprendeu, né? Ou uma lição se apresentou pro Galo, vamos ver se ele vai tirar proveito disso. Não dá para negligenciar, tratar o Campeonato Brasileiro na flauta, daqui a pouco nós resolve. Verdade que esse ano não tem Libertadores, no ano passado o Atlético tinha Libertadores e tal, e focou muito a atenção num lado, mas assim, teve risco de cair, cara. Não, tomou uma bola na trave do Atlético Paranaense. Na rodada ele podia ter caído para a Série B. Então eu acho que o Galo também, pelo fato de não ter a Libertadores VSR, pelo susto que ele passou em 24, acho que ele vai levar o brasileiro bem mais a sério. Eu acho que além disso que o Wallace falou, eu acho que a chegada do Cuca, o Cuca tem graves problemas aí para longo prazo, né? Mas acho que para um ano ele costuma funcionar. E no Atlético Mineiro mais ainda. Então, assim, se a gente observar o começo do ano, se a gente observar janeiro, quando o Galo estava perdendo 3 titulares, quando o Galo estava com problema para definir treinador, o Galo sondou o Caixinha, por exemplo, e acabou, e aí fechou o Cuca, e você pula esse tempo e vai para o final do Mineiro,
já é um Galo bem mais forte do que a gente imaginava. Eu imaginava que o Galo fosse sofrer dentro do próprio Mineiro. E aí acho que isso tem muito mérito do Cuca. Eu acho que o Galo conseguiu amenizar aqui as perdas com a chegada de alguns jogadores. Por exemplo, o Rony na mão do Cuca tem funcionado muito bem. Então, eu acho que esse Galo é de 7 para cima. Eu pararia na 7. Eu acho que seria 7. Eu acho uma boa nota, 7. Porque se a gente considera 10, 9 e 8, são 7 clubes, né? No 7, a gente está considerando que o Galo é o 8º mais forte. Partindo do princípio que a gente vai preencher a nota 8 e a nota 9. Não necessariamente a gente vai preencher ela. Tudo bem, pode ser que não. Vamos começar com ele na 7. Tá bom, mas eu acho que eu estava na dúvida entre 7 ou 8. Bahia, 2023 foi manutenção na primeira divisão, ali até a última rodada e tal. 2024 é uma janela histórica na virada do ano. 2025, o Bahia gasta até mais do que gastou no início de 24. É o ano do salto? Eu acho que é. Na realidade, eu acho que o ano do salto sempre foi 2025. O Bahia antecipou um ano esse salto. O ano que a gente... Eu acho que o Bahia, até como projeto, o ano para brigar por vaga de Libertadores era 2025. O ano para chegar lá era 2025. Só que, cara, com a janela do ano passado, o trabalho acabou encaixando, o Bahia conseguiu, agora está na fase de grupos, né? Estamos gravando isso aqui com o Bahia na fase de grupos da Libertadores. E como elenco, cara, eu até fui pegar aqui, eu fui pegar o banco, o Bahia agora na Copa do Nordeste, estamos gravando na sexta, no meio da semana, o Bahia foi até CSA, enfrentar o CSA, e esse foi o time reserva do Bahia que foi a campo. Ronaldo, Gilberto, jogou na Europa, jogou no Botafogo, etc. David Duarte, Rezende. Iago Borducci veio da Europa também. Acevedo, Nestor fez gol de título de Copa do Brasil pelo São Paulo. Eric veio do Furacão. Kaique, Michel Araújo e William José. Esse time aqui, eu fui dar uma olhada no time de 2023 titular. Eu acho que do time 23 de titular, só Cauli e Biel seriam titulares nesse Bahia reserva de hoje. Mudança de patamar. O Bahia tem um time reserva hoje em dia. O Bahia hoje, você tem opções, cara, dos laterais. Hoje você tem Santiares e Gilberto. Você tem um zagueiro como o Mingo que chegou jogando bem. Você tem elenco. E pensando em Série A do Campeonato Brasileiro, claro, não é o elenco do Flamengo, não é o elenco do Bahia, não é o elenco do Botafogo, não é o elenco do Palmeiras. É um elenco, velho. É um elenco pra você girar. Ano passado o Rogério não girava o elenco. Esse ano vai poder girar o elenco. Então eu acho o Bahia muito forte. O time titular do Bahia é forte. Tem um ataque pau lá, conhece, tá ligado? Qual é o ataque? É o Pulga, o Ademir e o Lúcio. Perfeito. É o ataque pau, tá por lá. Perfeito. E o banco também agora é um time mais forte, cara. Eu acho um time muito bom, pra mim é pelo menos alinhado com o Galo. Nota 7 ali. E aí, VSR? Acho que sim, pode ser. É? Acho que pode ser nota 7. Ok. E tem um trabalho de longo prazo já. Um trabalho de um prazo mais Rogério extenso, consolidado. Né, do Rogério. É um privilégio, né? Você E um Rogério que tem o respaldo, né? Então, assim, fica aquela situação, muita gente falou sobre isso, pegando lá o primo mais rico, que foi, o pessoal falou, não, será que os jogadores do City estão querendo derrubar o Guardiola? Não funciona lá, porque lá o cara fala assim, se precisar eu troco vocês todos, mas não troco... E aí logo de cara, na crise, pegou e renovou o contrato do cara por 2 anos. Recado dado. Ano passado... E isso é um recado que fazem com o Rogério também, dizendo, não adianta tentar, porque a gente não vai abrir mão dele. Ótimo. Vocês corram aí, não querem derrubar, porque se não precisar, a gente troca vocês. Então, de acho trabalho que tem de prazo mais longo aí, você tem só Bahia, o Abel, Fortaleza... É o Abel ou o Voivoda, né? Acho que é o Abel e o No ano Voivoda, passado, né? o diretor do Grupo City, que ele veio... na semana que foi cometido um crime contra o Rogério Ceni, de colocar um boneco sendo enforcado num viaduto da cidade, ele veio ao Brasil e falou, deixa eu só avisar pra todo mundo, ele será o técnico ano que vem. Eu estou cravando isso aqui, independente. Se for pra Libertadores, não for, ele será o técnico ano que vem. Vocês querem perder o tempo de vocês, gastar dinheiro fazendo boneco e tal? Façam, mas não vamos tirar o cara. É isso. Eu tô curioso pra essa análise. Botafogo, atual campeão brasileiro, eu ainda vejo no ar, nos céus, muita interrogação. E aí? Eu acho bem difícil a gente poder fazer essa análise. Vai botar aí o pseudo, né, quando foi gravado. Porque quando a gente tá gravando esse vídeo, a gente ainda não viu o Botafogo do Renato Paiva em campo. A gente não... eu vi que até a Aline teve um dia que foi aberto para a imprensa, que a Aline Nastari foi lá, fez um montão de reportagens e tudo, mas não sei se deu para ela ver treino. A gente não viu o Botafogo do Renato Paiva nem treinar
nem jogar, muito menos jogar. Fez um jogo treino contra o Cruzeiro que foi fechado. Foi fechado. Que a gente então, viu assim, as imagens gravadas de baixo, né? De baixo, o Botafogo postou os gols no YouTube e com a câmera atrás do gol na linha de fundo. Não dá pra ver nada. Não dá pra ver quase nada. Deu pra então, ver que assim, a finalização do Savarino no segundo gol foi belíssimo gol. brincadeira. Então, Mas eu só acho que, se a gente for ver a grosso modo, o Botafogo perdeu do time titular 2 destaques absurdos do time. O Almada e o Luiz Henrique. Então, assim, são 2 grandes desfalques. A reposição aos 2, pelo menos no primeiro impacto, não empolgam muito. O que eu quero dizer com empolga? Quando o Botafogo anunciou ano passado o Almada, você falava assim, caraca, Pô, campeão do mundo, né? vem o Almada. Aí você falava assim... Aí quando anunciou o Luiz Henrique, você falou, cara, a chance de dar errado é remotíssima. Os caras que vieram, eu acho que tem alguns questionamentos sobre ele. O Nathan Fernandes é muito um projeto de futuro. O Santi Rodrigues, a gente não sabe como ele vai viver como num ambiente de Brasil. O Arthur é um jogador que normalmente não me empolga, mas ok, acho que ele pode, não sei se ele está à altura, por exemplo, do que o Luiz Henrique fez, de botar o campeonato no bolso e tudo. Tecnicamente, tem uma diferença Porque ninguém estaria, né? aí, né? Ninguém estaria. Nesse momento, são quantos pontos direitos estariam a essa poucos altura? estariam. Então, mas aí a Então, questão é o quão abaixo Mas vai a base ser essa tá lá, né? reposição, né? Mas só para constar, a base, tirando esses 2, tirando as 2 pontas, Luiz Henrique e Almada, a base tá toda lá. Pô, é rigorosamente o time campeão da Libertadores sem Luiz Henrique. Goleiro mesmo, dupla de zaga mesmo, os laterais são os exatamente. mesmos, Os dois volantes o mesmo, o Savarino continua, o centroavante continua. Então, assim, eu acho uma boa base, cara. Eu acho que é 8 ou 9 aí, que joga pra baixo, é que o trabalho do Renato Paiva aqui no Brasil foi muito ruim. No Bahia. Foi muito ruim. Tomando 6 na Copa eu do acho que Nordeste. essa base aí, eu acho que habilita o Botafogo a ficar na frente dos 2. Não, com certeza. Com certeza. Ou Acho 8 que ou 9. eu pode até ser um 9, cara. Assim, porque você aqui, como a gente não tem base pra analisar o treinador, a gente tem que analisar o que o Botafogo tem à disposição, né? Foi o que a gente falou lá no programa das melhores janelas. A melhor janela não é o melhor elenco. O Botafogo ficou numa nota, acho que abaixo do 5 lá. É isso. É porque a gente comparou o que tinha e o que perdeu tem. e o que ganhou. Perdeu pro que tem. Se você é o melhor time da América, meu amigo, você já tá no topo. E você perde, a tendência é que você perca. Só que aqui é outro programa com uma outra dinâmica. O Botafogo continua com um dos melhores elencos do Brasil. É um elenco muito forte. E é aquilo, a gente está fazendo a fotografia de agora, antes do Brasileirão começar. Porque no meio do ano, o Botafogo pode fazer uma baita janela, Perfeito. como foi nos últimos 2 anos. Exatamente. Tem sido um padrão, mas a gente não pode contar com isso, né? A gente tem que fazer exatamente. E eu agora. acho que tem um outro ponto que O programa está sendo gravado no dia 21 de março. Então, eu acho que isso. tem outro ponto que eu tô vendo pouca gente falar, como um todo, e é o Mundial vai impactar bizarramente em quem não joga o Mundial. Porque muita gente fala de, o Flamengo vai viajar para os Estados Unidos e passar um tempão lá. O Botafogo, o Palmeiras, o Fluminense. O Galo, o Bahia, que não vão, eles vão ter uma intertemporada de 15 dias, pelo menos, cara. Eles vão poder dar folga de 4, 5 dias. As pessoas vão poder tirar quase umas férias, né? Recupera 5 os dias, caras, descansa. recupera, vai poder trabalhar no meio do ano. Tem jogadores que vão chegar nesse meio tempo. Isso pode fazer muita diferença no retorno. Porque tem mesmo. jogador que vai chegar nessa janela, né? Nesse meio do ano. E aí você, cara, vai ter tempo pra trabalhar. O Alex Telles, no ano passado, pegando um cara que chegou no meio do ano, chega num dia, joga 3 dias depois. Do Botafogo, se ele trouxer um cara no meio do ano, esse cara vai ter 15, 20 dias pra treinar e poder estar à disposição. Então, não é que o Mundial impacta só quem vai, pelo desgaste natural. Impacta quem fica, porque vai ter tempo de trabalhar. O Pseudo faz uma observação que é pertinente. Dependendo do treinador, quanto mais tempo tiver pra trabalhar, pior. Por que ele tá falando isso? Não sei se ele tem uma razão específica ou se é uma leitura do geral, né, Pseudo, do cenário, né? Apenas um dito popular ele diz. Tem treinador que odeia semana livre para trabalhar, porque ele perde o discurso. Ele perde o discurso, perde a coisa. Não, só preparo, jogo, recupero. Preparo, jogo, recupero. Então, fora a convivência, né? Você tem um São Paulo da vida no teu CT? Será que eu quero ele de bobeira lá? Quanto menos cruzado. Bota ele na beira do gramado, ficar correndo de um lado pro outro é melhor, velho. Vamos botar 8, vê que então, ele já Botafogo. faz isso naturalmente. É verdade. Botafogo na 8. Tá. 8? 8. Tá. 8. Pra ganhar? Eu acho que tem potencial de 9, mas depois a gente vê. Temos o primeiro candidato, não sei se candidato a rebaixamento, mas o primeiro a lutar por permanência, o Ceará vai estar nesse quadro aí? Eu acho que Não, sim. o Ceará, quem sobe da Série B pra Série A, em via de regra,
Não briga. Qual é o percentual do VSR? Quase 40%. 40%. Quase 40%. 38, alguma coisa 40% dos times que sobem caem no primeiro ano. Metade quase, né? E 72% caem até 3 anos. Nos pontos corridos, né? Pontos corridos. Então, assim, quem sobe não é que briga contra o rebaixamento, se degladia contra o rebaixamento. É o padrão. Absolutamente fora disso o padrão. É uma exceção, né? O Vitória do ano passado... O Inter, quando subiu, no ano seguinte não brigou para não cair, beleza. O Vitória praticamente, no meio do primeiro turno, no final do primeiro turno, já deu uma livrada. Isso, um turno fantástico. Mas o Ceará acho que vai. O Ceará se degladiará contra o rebaixamento. É que eu digo que são casos diferentes, né? O Inter, quando subiu de volta... Você sabia que ele não ia brigar contra o rebaixamento. O Vitória, você olhava e falava, cara, a batalha dele é para não cair por competência dele. O Carpini foi muito bem, Alejandro voando. Então, assim, aí ele voou. Mas o início dele era, estou brigando para não cair. Né? Mesmo que o Ceará tenha, dentro da sua realidade, um dos melhores inícios da Série A do Campeonato Brasileiro. O Ceará, salvo engano, está invicto na temporada 2025. É mesmo? Eu acho que está invicto. Deixa eu olhar. Nós estamos gravando depois do primeiro jogo da final do Cearense, quando o Ceará sai em vantagem. Ganhou do Fortaleza 2-0. Isso. Eu vou dar uma olhada aqui na Copa do Nordeste, mas no Cearense eu acho que o Ceará está 100%. E eu acho que na Copa do Nordeste também não perdeu. Tô abrindo aqui. Olhando o elenco... Não, da Série A só tem um time invicto, o Internacional. Isso é com então certeza. É isso. Olhando elencos, investimento, trabalho de longo prazo, claramente o Fortaleza está à frente. Mas se a gente fizer um recorte exclusivo de resultados no ano, desempenho no ano, o Ceará chega melhor para o brasileiro, né? Mas é que esse recorte não é real, né? Porque o Ceará chega perdeu melhor... para o Náutico na Copa do Nordeste. Foi na Copa do Nordeste. 1-0. Boa. Foi agora isso? Porque não é real, porque na prática o Fortaleza é mais forte que o Ceará. O Fortaleza é mais forte que o Ceará. Mas a questão do Ceará é que eu acho que teve uma rapidez de voltar pro prumo muito grande, né? Primeiro que tem o Léo Condé, eu acho que um baita de um treinador mesmo assim. Precisando rodar o elenco, né? Porque alguns jogadores saíram, o Tchoca foi devolvido pro Corinthians, então de alguns destaques do ano, né? O destaque do ano passado tiveram que sair, né? Os destaques e alguns, né? Saulo Mineiro, o Eric Pulga, o David Ricardo tá no Botafogo. Isso. E o Tchoca, né? Que você falou. Então, assim, mas eu acho que vai degladiar. Não é o meu zero. O Ceará não é o meu zero. Eu acho ele mais forte de quem será o meu zero nesse programa. Eu colocaria numa nota 2 aqui. Compra, VSR? Compra. 2. Compra. E Pedro Raul começou bem, tá? Chegou fazendo gols, hein? Mas ele começou bem no Vasco, começou bem no Toluca, começou relativamente bem no Corinthians. Mas que fique claro, eu acho que o Botafogo também, acho que começou... mas é que o Botafogo é lá atrás, né? Ele faz um gol meio de bicicleta contra o Flamengo, né? E o Ceará será um time mais reativo na Série A do Campeonato Brasileiro. Para isso, talvez o Pedro Raul seja muito útil, né? Fazer pivô, ganhar bola de cabeça, etc. É outro cenário. Ontem o Piero Fiorelli estava até falando comigo na redação. Se você olhar a bio do Pedro Raul no Instagram, ele coloca lá jogador, @Ceará, @Corinthians. Porque ele tem contrato ainda, né? O Corinthians ainda paga a parte do salário, né? Acho que é 66. Com certeza. 66. É o salário alto, hein? 5 anos de contrato. Quem fez esse contrato aí, gente? Tá de parabéns. Parabenizar. Parabéns. Falando em Corinthians, como chega o Timão? Eu acho que a nossa análise para o Corinthians é uma análise complicada, porque o primeiro semestre aqui do Corinthians é um primeiro semestre de altos e baixos, né? Ele faz a melhor campanha do Paulista, faz atuações ruins na Libertadores, algumas muito ruins. Aí vai para o primeiro jogo do Paulista, a gente está gravando entre as finais do Paulista, e ele faz uma atuação muito sólida dentro do Allianz Parque e ganha o jogo. Então, assim, fica uma situação difícil de analisar. O Corinthians tem a seu favor um time de qualidade em várias peças. Tem várias peças ali que você olha e você fala, cara, são poucos times que têm jogadores com essa qualidade. Um goleiro top, que está na pré-lista de seleção. Conseguiu um lateral esquerdo muito bom para o padrão brasileiro, o Angileri. Tem no meio-campo um Garro, na frente Yuri Alberto, Memphis. Então, assim, tem algumas peças bem melhores do que do ano passado, ou no ano passado, na segunda metade, umas peças deram banco pro treinador. Não teve grandes perdas, né? Não teve praticamente nenhuma perda. O mando de campo é fortíssimo. Então, diante dessa situação, o Corinthians, para mim, acho que cabe numa 8 ali, tranquilamente.
Agora, tem que ver qual o nível de regularidade que esse time vai conseguir, que às vezes ele tem alguns problemas de consistência. E aí, eu vou dar uma olhada, tava falando da derrota do Ceará, eu tinha esquecido, foi o primeiro jogo da Copa do Nordeste, eu tava achando que era recente, nada, já tem um tempão. 22 de janeiro. Primeiro jogo da Copa do Nordeste, estreia contra o Norte. Deu mais de lá pra cá. Não perde mais um tempão, não perde há um tempão já. Então. Eu concordo com 8, acho que dá pra gente fechar no 8, eu acho o Corinthians mais forte que o Bahia também. O Piero, inclusive, que a gente tava conversando sobre o Corinthians, ele falou, cara, esse é o melhor elenco do Corinthians, tranquilamente, desde 2015. Aí eu falei, em 17 ganhou o título. Ele falou, cara, eu acho melhor que o de 17, que foi campeão brasileiro. Então, é um elenco realmente que tem opções. Você tem um cara que é titular da seleção holandesa, que não é o principal jogador do time. O principal jogador do time é o Garro. Você tem opções. Agora, pra mim, é a mesma coisa do Botafogo ali, que eu tenho questões. A zaga do Corinthians é fraca. Fraca, ponto. O sistema hoje, como um todo, é problemático. Nenhum dos zagueiros passa confiança hoje. O sistema como um todo mas os jogadores individualmente falando. Cara, o Félix Torres é chuvas e trovoadas todo jogo. O Kaká é confiável? Não é. O André Ramalho tá em péssima fase. Você tem o Tchoca hoje, talvez seja o zagueiro mais confiável junto com o Gustavo Henrique. E também não dá pra achar que nem Gustavo Henrique nem Tchoca são um supra-sumo da zaga do futebol brasileiro. São bons zagueiros, acho que podem entregar, mas não são. Então eu acho que tem problemas, pensando em temporada como um todo e pensando em Brasileirão, que toda hora esses zagueiros vão estar suspensos, Tchoca e Gustavo Henrique, é muito problemática. A zaga do Corinthians é muito problemática. Então eu acho que por isso que não dá pra subir muito mais do que isso não. Assim, seria 8, talvez cair pra uma 7 depois, mas a gente vê. Tá bom. 8 então pro Timão. Cruzeiro, outro que eu tô curiosíssimo pra ver. Eu acho que é tão ou mais difícil do que analisar do que o Botafogo. Então. É complicado. O trabalho do Leonardo Jardim tem 3 jogos, só o mata-mata lá, basicamente. Cara, todo programa a gente tem que falar isso aqui. É vergonhoso a diretoria do Cruzeiro ter afrouxado pro Fernando Diniz na coletiva final do ano lá. Acreditável. A decisão estava tomada. A decisão de mandar o Diniz embora estava tomada. Só que os caras foram humilhados pelo Fernando Diniz na coletiva, e quando eu digo os caras, tem um nome, né? Alexandre Matos. Foi humilhado pelo Fernando Diniz na coletiva, e o Pedrinho também, né? O erro já começa no vazamento, né? A diretoria tomou a decisão e permitiu que a informação vazasse e chegasse ao Diniz antes dele ser comunicado oficialmente. Aí, meu amigo, me desculpa, isso não é coisa de clube profissional. Um clube do tamanho, da expressão do Cruzeiro, desculpa, não existe um negócio desse. Era pra cair do goleiro ao ponto esquerdo, uma vergonha dessa. Mas enfim, a vida seguiu. E aí o Cruzeiro perdeu uma pré-temporada, uma parte da pré-temporada. Né, com o técnico que ele não queria mais, que ele não acreditava mais. E que fazia um trabalho constrangedor no Cruzeiro. Ruim. Trabalho muito ruim. E aí joga tudo fora. Aí o Leonardo Jardim chega pra fazer 3 jogos, agora a gente vai poder ver um trabalho mais a longo prazo, pelo menos aí 20 dias pra treinar, e vai conseguir se fortalecer. Mas, eu repito, o que eu falei no programa da Janela, eu não acho o elenco do Cruzeiro ruim, cara. Eu acho o elenco do Cruzeiro bom. Claro, você tem incógnitas. Gabigol, Dudu, você tem jogadores de idade mais avançada, tipo Fagner, que é reserva, Bolasso, que é reserva. Eu acho que tem uma questão no gol. O Cássio não passa perto de ser o goleiro que ele foi, nem confiável. Inclusive o Leonardo Jardim, eu até vou pegar o nome aqui, ele tá querendo, talvez coloque como goleiro reserva um moleque da base de 18 anos de idade. Então, isso já mostra que ele está tendo que ter movimentos com goleiros. Então, acho que esses são os problemas do elenco. Se ele chegou com carta branca, olha só, se tiver uns medalhão aí pra barrar, pode barrar que a gente segura a onda, a gente diretoria. Beleza, porque tem decisões difíceis a serem tomadas aí, né, Bercé? Então, eu acho que, como o Wallace foi muito bem quando diz que é tão incógnita quanto o Botafogo ali, porque a gente ainda não viu, de fato, o trabalho do Leonardo Jardim no campo. A gente não teve margem para analisar. Os jogos ali contra o América Mineiro foram jogos muito com perfil do mata-mata ali, em que o Cruzeiro jogou bem em alguns momentos, jogou mal em outros. Então, você tem isso. Você tem uma base praticamente nova ali, né? Se você considerar do meio do ano passado para cá, são muitos jogadores novos, então é praticamente um time todo. Então acho que, curiosamente, eu achava em janeiro que o Cruzeiro estaria melhor do que o Atlético. E hoje eu acho que ele está pior. Acho que os desafios do Leonardo Jardim são maiores. Então acho que caberia uma nota 6 ali. Não sei o que o Wallace pensa. Eu pensei numa 5, viu? Goleiro Otávio. O Leonardo Jardim é goleiro de seleção de base, e o Leonardo Jardim tem gostado muito dele nos treinamentos, e já se comunica na imprensa local que ele vai ser possivelmente o reserva. Hoje o reserva é o Léo Aragão, que quando entrou jogou muito mal. Então o Otávio ficar de olho aí para uma dessa vira titular, né, durante a temporada.
Você pensou o quê, Jotinha? Pensei 6. Pensei 5. Eu acho 6, cara. Eu acho 6. Sabe por quê? Tá. Porque eu acho que tem teto. O Cruzeiro tem muito teto. Primeiro de treinador, né? O Leonardo Jardim é um bom treinador. Claro. Excelente. E de elenco pra crescer. Então eu acho que 6 tá de boa. Ok. Temos o primeiro candidato a 10? É, o famoso hold, né? Flamengo. Hold the door. Segura então pro 10. Fluminense. Vence o Fluminense, né? O elenco melhorou nessa temporada. Hércules, Canóbio, vai ter o retorno do Ganso. Um elenco mais rejuvenescido. Rejuvenescido. É um perfil diferente do perfil do ano passado. Gostando do Inácio, cara. O zagueiro lá, o Também tô Inácio, gostando. gostei bastante Muito dele. bom zagueiro. A finais e o jogo contra o Fla-Flu dele foi bom. É um elenco, em termos de idade, fôlego, perfil, mais a cara do Mano Menezes do que era do ano passado? Assim, mais capaz de jogar na proposta do Mano do que era o elenco do ano passado? Acho que esse é um ponto importante, né? Eu acho que tem. O Arias estava jogando por dentro, né? Mas ele tem pontas ali, tem o Canóbio para fazer o vai e vem ali que o Mano exige, muita recomposição defensiva. Tem um goleador, ainda tem o Thiago Silva comandando ali, embora o começo do ano dele não tenha sido tão bom, mas tem ali. Eu acho que é um time potencialmente melhor do que o do ano passado. Eu também acho. Então agora na dúvida aí. Você tem um fortalecimento, por exemplo, na dúvida se é 5 ou 6. do Fuentes, né? Do lateral esquerdo, que pra muita gente foi o melhor jogador do Fluminense no Campeonato Carioca. Cara, eu acho que é forte. Então, eu acho que para definir se é 5, o Vesser falou 5 ou 6. Para definir se é 5 ou 6 é pegar o teu critério do Cruzeiro sobre teto. Teto do Fluminense, ele é tão alto quanto o do Cruzeiro? Eu acho que o Fluminense tem uma incógnita, né? É o Arias. E aí? E se o Arias sai no meio da temporada? Tem muita coisa. Ele renovou agora, será que ele mas sai? não dá pra saber, né? A janela europeia ela pode vir forte. Eu acho até que não vai sair. Mas eu acho tetos parecidos, cara. De verdade, eu acho que eu iria na 6. Eu iria na 6 junto com o Cruzeiro. Deixa junto? Concorda, Vesser? Sim, pode ser. Vamos lá. Flusão na 6. Fortaleza. Começo de ano muito ruim, né? Horrível. Muito ruim. Fica difícil a gente pensar aqui. Vai ter de novo a Libertadores ao mesmo tempo, né? Acho que isso é uma questão para um time que tem menos elenco robusto do que a galera com quem ele está brigando nos últimos anos, né? Uma logística mais difícil. Uma logística bem mais difícil, né? Também pega o Ceará um pouco. Eu tenho dificuldade. Uma 5 ali, ou... Cara, eu acho que tem um ponto também sobre o Fortaleza, que aí eu vou me arriscar nessa crítica aqui. Vamos. Não, porque é sempre muito arriscado você criticar o Vojvoda, né? Sempre muito arriscado, porque ele já ficou na lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro um turno. E foi pra Libertadores. E foi pra... Tem uma parte da torcida que pega no pé. Então, eu acho que o Vojvoda precisa ser criticado por ter uma dificuldade muito grande de propor jogo. O Fortaleza tem uma dificuldade... Quando o Fortaleza não é reativo, quando o Fortaleza não consegue se fechar em velocidade, achar o Breno Lopes, achar o Marinho, o Fortaleza tem uma dificuldade atroz. O Ceará faz isso muito bem contra o Fortaleza. Irmão, fica com a bola. Não em todos os momentos. Até no jogo da final, o Ceará conseguiu ter bastante a posse de bola. Fica com a bola. E o Fortaleza é, em vários momentos, inapto de construir jogadas. Esse início de temporada é complicadíssimo do Fortaleza. Só que é um elenco forte, é um trabalho longevo, só que muitos desses jogadores, pra mim, estão no teto também. Muitos desses jogadores. O Pochettino não consegue render o que rendia já. O Lucero não consegue render o que rendia. Isso desde o ano passado. Estamos falando de agora. Ah, mas o campeonato começou agora, a temporada começou agora. Pega o retorno. O retorno do Lucero é péssimo, ficou acho que 2, 3 meses sem fazer gol. O retorno do Pochettino é péssimo, foi pro banco. Segue no banco não, né? Tem oscilação ali de ser titular reserva. Você tem a perda do Hércules, a gente acabou de falar da ida pro Fluminense. O Paul Fernandes que chega, até agora não mostrou que veio e foi expulso contra o Ceará numa expulsão infantil. Então, assim, é um clube, é um time que a gente não sabe, no final das contas. Eu acho que o Fortaleza é perto ali do Cruzeiro, perto do Fluminense. Talvez eu vou comprar o 5 do Cruzeiro que você falou mais cedo, hein? Botar o Fortaleza na 6 e baixar o Cruzeiro. Sei que o VS acha. Eu achava que o Cruzeiro era 6, mas eu inverteria, botaria o Fortaleza na 5. Então, beleza. Tá, vai. Tá bom. Eu também. Acho que o Fortaleza é um passinho atrás. É muito ruim a janela do Fortaleza também. Muito ruim não, né? É ruim a janela do Fortaleza. Grêmio. Começo de ano é complicado, né? Complicadinho. Apesar do time ter peças de qualidade,
Eu acho que o começo do ano... O time precisou dos pênaltis para eliminar o São Raimundo de Roraima e o Atlético de Minas Gerais na Copa do Brasil. São João del Rei. Suando. Então, assim, e tomou um totó do Inter na final do campeonato, né? O jogo de ida foi 2-0 na Arena do Grêmio e poderia ter sido 3, 4, que ficaria... Então, assim, o começo é complicado. Acho que o trabalho do Quinteiros não decolou ainda, né? Não sei o que ele vai fazer nesse período aqui, porque acabou tendo 15 dias aí de... Suspensa, viu? Tomou 4 jogos de gancho pela porrada 4? Que ele deu na cara do N. Lá. Mas é só mineiro, né? É só gaúcho. Acho que é só gaúcho. Acho que é só gaúcho. Acho que não coloca lá. Cruzeiro e Fluminense estão melhores que o... Tem mais projeção do que o Grêmio? dureza. Hoje me parece que sim. Hoje me parece que sim também. Talvez o Grêmio caiba numa 5 ali junto com o Fortaleza. Eu acho que sim. O Grêmio tem muito Eu acho que o Grêmio tem muito jogador. Sabe aquele jogador que tá perto do salto? Tipo o Arezo, tipo... O Cristaldo hoje tá no pior momento, mas você tem alguns jogadores ali, tipo o Aravena, que acho que tá machucado agora. Você tem muitos jogadores, cara. Se esses moleques, ou esses jogadores se juntarem e subirem, aí vai ser muito bom. Mas até agora a gente não viu isso, né? Do trabalho do Quinteiros. Comprar essa 5 aí, Wallace? Compra. Aliás, o Wagner Leonardo, que a gente falou no programa de janelas, começou muito bem lá no Grêmio, cara. Começou muito... Fez gol na final do Gaúcho. Muito bem. O Inter vocês seguram para 10? Não seguro para 10, mas é o mais próximo ali perto de Botafogo e etc. Seria pelo menos 8. 8 ou 9? Pelo menos 8. 9. 9? Eu acho que é 9. Eu tenho uma sugestão. Faça. Eu acho o Botafogo, pelo que a gente viu do ano passado, pelo que a gente, pelo que a gente tem do Botafogo, do elenco, é a base do ano passado, eu subiria o Botafogo. Certo. Botaria o Inter na 9 também. E eu acho que só tem mais 2 pra briga de 10, né? Flamengo e Palmeiras. Compra, VSR. Eu não tenho nenhum outro pra botar junto nessa 9, não. Eu acho que... bota o Palmeiras lá pra segurar pra 10. Eu acho que... Eu acho que hoje, a gente tá falando hoje, né? Dia 21 de março. Eu acho que hoje o Inter tem mais certeza do que o Botafogo. Ah, cara, não sei, cara, porque o elenco é muito parecido do Botafogo do ano passado. É que a gente tá muito impactado e tem que estar mesmo pelo jogadores Carioca. que fizeram diferença... Não, mas eu não tô nem impactado pelo Carioca, não. Eu tô impactado por ter perdido duas referências do time, né? Então, a base tá lá, mas são 2 jogadores que fizeram muita diferença, né? Almada e Luiz Henrique. Mas eu acho bem... Se eu tivesse que montar um G4, eu montaria com esses 4 aí. Hoje. Não tiraria o Botafogo? Não tiraria o Botafogo. Não tiraria. Então decide aí. O Inter tem um ponto... Se a gente tivesse essa 9 mais concorrida, talvez o Botafogo tivesse que cair. Mas eu acho que é isso mesmo. Só vai ter mais um aí na 9. O Inter tem um ponto que é muito... A palavra você não vai ver depois, tem que botar pio não. É foda. Do trabalho do Roger Machado, que é meu amigo. Cesaralhou o Campeonato Gaúcho cheio de reserva. Você pega o time que joga a final... Muita lesão, né? Muita lesão, pô. Muita lesão. O time que joga a final, o Antony... hoje talvez até seja titular no lugar do Rocher, mas no âmbito geral, o Rocher seria o titular. O Brian Aguirre, o titular era o Bruno Gomes. Machucou. Mais uma lesão dentro do que o Vitor Sá falou. Lesão mesmo. A dupla de zaga, Vitão, joga pra caceta, zagueiro, capitão, e Vitor Gabriel, o moleque que chegou jogando muito mais. O titular deveria ser o Gabriel Mercado, no início da temporada. E na lateral esquerda, o Bernabé. Aí dupla de volante, você tem o Fernando, que é titular. O segundo volante deveria ser o Thiago Maia. Teve toda aquela loucura com o Santos, não vai. Integrado agora. Jogou o Bruno Henrique. O Bruno Henrique foi titular na função. O Alan Patrick ficou machucado durante muito tempo. Então você jogou com o Vitinho de um lado e com o Carboneiro do outro. Um desses não é titular. O outro talvez também não seja, porque o Wesley é o titular do lado de lá. E aí no ataque o Borré ficou machucado, jogou com o Ener Valencia. Então, meu amigo, você zaralhar o Campeonato Gaúcho do jeito que o Roger Machado fez, cheio de reserva, não é pra qualquer um. Trabalho irretocável do Roger desde que pisou no Beira-Rio. Por isso que eu tô dizendo, por isso que eu acho que ele tá um pouquinho à frente do Botafogo, mas beleza, vocês votaram aí, vamos nessa. Juventude. Hold para 0. Tá. Eu acho que tem que segurar para 0 também. Mirassol também segura pro 0? Mirassol também. O Red Bull Bragantino segura pro 0? Não. Mas tá pedindo, né, velho? Em alguma hora esse time tem que produzir um pouquinho mais, né? É o mínimo, né? Mas, o investimento que tem, né? Levar o brasileiro com mais seriedade do que tem levado. E o time ainda se enfraqueceu de uma maneira geral, né? Perdeu o Lucas Evangelista, o Alejandro voltou do Vitória, mas pagou a multa e saiu, não ficou. Em compensação, trouxe o Isidro Pita. Acho que o Sacha e Isidro Pita pode ser uma dupla de ataque interessante, né? Vai lembrar, o Sacha, na reta final, salvou o Bragantino, né?
Eduardo Sacha salvou o Bragantino na reta final. Mas acho que, diante de tudo isso aí, eu acho que ele é um time bem frágil, cara. Mas eu acho que ele tá à frente do Ceará, não? Eu também acho que ele tá à frente Acho que é do só... Ceará. E ali? 3, né? É, 3. cara, eu acho o Bragantino... Sabe, os times da Série A que tem chance de cair, né? A gente sempre projeta. Pô, beleza, subirão os 4. É. O Santos teve uma janela bizarra, trouxe o Neymar, o Rolheiser, né? Vários outros jogadores. Os 3, você imagina que vão brigar contra o rebaixamento. Ceará, Mirassol e Juventude. Da Série A, eu coloco o Bragantino com certeza na minha lista. Me fale 3 times da Série A que estavam na Série A de 2024 que vão brigar contra o rebaixamento esse ano. Pra mim, o Bragantino estará lá. Cara, o time titular do Bragantino é enrolado, velho. Principal, agora com a saída do Evangelista, cara, não tem muita coisa aqui. Você tem o La Quintana, o John, o principal jogador ofensivo do time hoje é o John junto com o Pita. Não me convence pra uma Série A de Campeonato Brasileiro. É preocupante, hein, Red Bull? Olha, 3, então. 3 pro time de Bragança Paulista. E aí, só pra falar, vou voltar a falar sobre isso, porque uma coisa que eu falei neste programa aqui, repercutiu muito recentemente, que foi que eu falei que tudo da Red Bull que é investido em esporte só tem um objetivo: vender latinha de energético. Muitos veículos pegaram a frase só solta e botaram lá e falando como se eu estivesse falando mal do clube. Eu não estou falando mal do clube. É lógico que a Red Bull, tendo a chance de ganhar o campeonato alemão, ela vai ganhar, como ela ganhou 2 Copas da Alemanha aí com o Leipzig. Tendo a chance de ganhar o campeonato austríaco, como ganhou vários em sequência, ela vai ganhar. Se tiver a chance de ganhar alguma coisa, como teve a chance de ganhar a Sul-Americana, ela vai ganhar. Ela é a melhor equipe, sei lá, do século, talvez, ou batendo com a Mercedes ali, ou a segunda melhor do século na Fórmula 1. O que eu quis dizer é o seguinte: o objetivo principal é gerar exposição para vender latinha de energético, ponto. Tudo que vem depois é considerado ganho, considerado consequência positiva, considerado bônus, é como um bônus. Não que os caras entram para perder. Muita gente quis vender como se eles falassem, não, eles entram para ganhar. Mas o objetivo principal, dito por uma pessoa que está dentro da organização, o objetivo principal é vender latinha de energético. O principal negócio da empresa é esse. O futebol é um outro negócio. A Fórmula 1 é outro negócio. Tudo. Então, esse é o objetivo. Isso é. Tanto é que o dinheiro gasto no time de futebol, na Fórmula 1, tudo, entra no marketing da empresa. Ele está colocado lá na linha de marketing. Marketing. Gasto com a Red Bull, gasto com não sei quem. Então, isso que eu quis dizer, eu não estava falando mal do Bragantino, nem dizendo que o Bragantino entra para perder, que o Red Bull ou qualquer um entra para perder. É só isso. Próxima vez que pegarem o corte, pega a ideia do que está sendo falado. Fica tranquilo, a próxima evolução da tecnologia, de TV, de imagem e tal, vai permitir que durante a emissão da opinião seja feito um desenho na parte de baixo da tela, entendeu? Você está falando e a tela está desenhando, aí talvez o cara entenda. Não, e tem um outro ponto, até dando um passo atrás disso que o Vaz falou, que é absolutamente verdade, clube de futebol, qual é a principal coisa que o clube de futebol tem que fazer? Ganhar título, aumentar a sua torcida, etc. Empresa não. Empresa quer lucro. E no caso da Red Bull, tem um outro ponto. Ela entende o Bragantino como uma oportunidade de lucro. Independente de latinha, tá? Ignora a latinha. Pensa só como negócio. Você vendeu o Elinho no meio do campeonato pro México, é sinal de que você estava atrás de lucro. Você olha quanto você pagou e você olha quanto você está recebendo. Então, olho vivo nesse Bragantino aí pro Brasileirão, hein? Preocupante mesmo, hein? E o Santos, hein? Agora quem dá bola é o Santos, né? Boa janela, sim. Mas já uma boa janela. Temporada em andamento, né? Não, janelaça. Foi trocando pneu com o carro andando ali, né? Até porque ele começou o planejamento atrasado, né? Ele só anunciou o Ganhou a melhor janela. Ganhou o programa de melhor janela. Ganhou. Perdeu. O Palmeiras foi 9. Olha o peixão aí. Olha o peixão. Agora, da janela para concretizar, eu acho que tem muitos desafios aí para fazer. E acho que isso tudo, né? E acho que o principal é contar com o Neymar ou não. Das duas maneiras. Contrato. Com contrato e com consistência. Então, assim... Até porque a gente viu Santos e Corinthians sem o Neymar, a diferença do que é o Santos com e sem Neymar. Muito decepcionante você ter o Neymar tão importante para classificar o time contra o Noroeste, contra a Inter de Limeira, na hora que precisou não estava lá. Inclusive com um desafio para o próprio Santos administrar isso. Exatamente. Né? Acho que não ficou muito claro qual foi a ordenação de minutos do Neymar. Verdade. Quem fez isso? Se foi o departamento fisiológico, se foi o departamento físico, se foi o próprio Neymar, se foi um acordo acima da comissão técnica. O Neymar precisava ter ido a todos os jogos que ele foi.
Isso daí, como foi tratado isso? Isso é algo que precisa ser administrado dentro do próprio departamento de futebol, porque o Santos não tem competição sul-americana, tem Copa do Brasil e vai ter um brasileiro que você pode obrigar ali aquela sequência que geralmente é agosto, que você tem, sei lá, agosto, 8 datas, né? 4 semanas, 8 datas. Dessas 8, o Santos vai jogar em 6. Porque ele não vai ter as 2 que normalmente são de competição sul-americana. Mas ele vai ter que jogar 4 jogos pelo Brasileiro e 2 jogos pela Copa do Brasil. Então, assim... se não me engano, vai ser uma data de Copa do Brasil. A data de ida das oitavas da Copa do Brasil é no final de julho e a volta é na primeira semana de agosto. Mas então essa região do ano é a região decisiva. É onde embola tudo. Você vai ter lá, sei lá, um período de 50 dias, você vai ter que entrar em campo 6, 7 vezes. O ano 8 do Palmeiras, vezes. o ano do Palmeiras em 24 praticamente acabou em agosto. Acabou em agosto, Caiu nas exatamente. 2 Copas em agosto. Caiu nas 2 Copas, Então, assim, isso daí é um desafio para o Santos. Mas dá esperança essa janela? Os nomes dão esperança para o torcedor do Santos? Esperança para quê? Para ganhar? Para chegar bem no Brasileiro. Para chegar brigando no mínimo por Libertadores. Eu acho que considerando o G6, que é o normal, eu acho que o Santos tem condição de brigar pelo G6. O nosso G6, pelo que a gente está vendo aí, é Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Inter, Corinthians e deve Galo, entrar o Bahia. São Paulo ali. São Paulo vai entrar aí, com certeza. Deve entrar o São Paulo ali. O Santos fica perto dessa galera, assim? Então aí a dúvida é se o Santos fica na 6 ou na 7. Acho que o Santos está à frente do Fortaleza e do Grêmio. Acho que está. Hoje sim. Sim. Está igualado com Palmeiras e Cruzeiro e Fluminense? Junto, nota 6. Na 6, né? Eu tô de boa. Tá. Porque eu acho que o Santos tem teto, muito teto. Outro teto que a gente tá falando aqui, falou o David Washington, né? Chegou, meteu um gol de cavadinha lá no amistoso contra o Curitiba e tal. Eu acho que esse moleque pode ser um... A gente fala muito do Neymar, fala muito do Rolleza, mas o David Washington pode ser um cara também, né? Um outro pilar desse time. Tudo bem que o Tiquinho também poderia ser, até agora não rolou, mas numa dessas o David Washington... O Tiquinho, no geral, até foi bem, né? Não, mas não virou o dono do time em nenhum momento. Não vai virar, não. David Washington que fez sucesso do Sunderland, do Pseudo, no modo carreira do FIFA. Foi ídolo por lá. Deu show. Cara, eu preciso ter uns comentários aí pertinentes. Umas revelações sobre a vida pessoal, né? É. São Paulo do Pseudo. E aí? Pô, o time é muito bom. O time, assim... É muito bom. O time é muito mas bom. o elenco não perdeu profundidade com a galera que saiu? E aí... O ponto aí é... Pegando ali os times da 7. O elenco o time titular do São Paulo é melhor que o do Atlético e do Bahia. Concordo. De acordo. Concordo. Sim. O Bahia e o Atlético têm treinadores com o time mais na mão, né? O Rogério tem o Bahia mais na mão do que o Zubeldia, o Cuca tem o time mais na mão, o Galo mais na mão do que o Zubeldia. Então, assim, você pegaria aí. Então, assim, a gente chegou à conclusão que os técnicos de Bahia e Atlético estão sendo diferencial e o Zubeldia não está sendo no São Paulo. Aí acho que a definição seria elenco. O time reserva do São Paulo tem alguns pontos... porque perdeu alguns jogadores de composição. Hoje o time reserva do São Paulo é Jandrei, Igor Vinícius, Sabino e Juan Tressoldi? Talvez. Tressoldi porque jogou com 3 zagueiros na reta final, então tinha o Ferrarese e o Wendel ou Enzo, tanto faz. Aí na reserva ali ficaria... Hoje seria o Marcos Antônio. Porque o Paulo Maia está machucado. O Luiz Gustavo. Mas o Luiz Gustavo que está se recuperando. Bobadilha. Luiz Gustavo, seria Marcos Antônio e Bobadilha, por exemplo. O Luiz Gustavo tá fora. Aí do meio pra frente teria os moleques. Eric Ferreirinha, André Silva, o Rian e o outro Ferreira, né? São 2 Ferreirinhas. É o Ferreira e o Ferreirinha. Rian, desde então, que o Zubeldia o Sabino também. Tem o Sabino, esqueceu na zaga também. Porque tá difícil. A gente falou, Sabino. Então, Ferreira também. O Ferreira não é um elenco reserva ruim. Não é. Cara, que é bom, pô. Não é, mas é difícil, né? Aliás, 7, é curioso que o Ferreirinha é o velho, né? É o mais experiente. O Ferreirinha é o velho e o Ferreira é o da base, que não tem muitos minutos. Eu acho que é um cenário que você perdeu Nestor, Michel Araújo, Rato, jogadores que tinham minutagem. A dúvida aí é se é 7 ou é 8. O meu ponto é que talvez nesse cenário o Zubeldia seja necessário usar ainda mais a base, e tem talento na base, tem gente com potencial, que já mostrou que tem potencial, só que o técnico de São Paulo não gosta de trabalhar. Com essa galera não gosta. Mas como elenco, eu acho o elenco do São Paulo melhor que o do Bahia. Então acho que eu botaria na 8.
Na 8? Eu colocaria na 8. Acho que o elenco é melhor. O elenco é melhor que o do Galo também, apesar do elenco do Galo ter melhorado também bastante. E o time titular do São Paulo, pô. Quantos times titulares tem a Lucas e Oscar, amigo? Lucas e Oscar no time titular. O Alisson, que é Arboleda, que é um senhor zagueiro. Arboleda. Agora, eu vou falar pra vocês. Eu sei que o VSR é fã do Caleri, mas eu buscaria um outro 9 pro São Paulo. Será? Eu já acho que o André Silva tinha que ter tido mais minutos no Paulista. O André Silva teve pouco minuto no Paulista. É que eu acho que o Caleri realmente está muito mal, mas eu acho que é recuperável. Acho que é recuperável. O Caleri sempre está vivendo. Acho que tem muitas questões físicas também. É isso que eu tô falando. Está sempre convivendo com dores, né? Pois é. Tem esse ponto. Eu buscaria, mas acho um ótimo 9, tá? Mas não tem rendido no nível que já rendeu. Mas você tá errado, não. Janela do Esporte eu gostei, viu? Cheio de português, né? Cheio de português. Por um clube com toda a dificuldade de vida, Série B, de brigar no mercado com a galera com mais grana, o Sport fez uns bons movimentos ali. Que o Sport, além de tudo, também tem grana. O Sport gastou 60 milhões de reais nessa janela. Tudo bem que a gente vai falar de Botafogo. O Botafogo gastou 500. É muito desigual, né? É muito desigual. Mas beleza, mas 60 milhões para a realidade orçamentária do Sport, você tem... Pô, eu acho assim, o Sport, ele é... Os resultados do Sport no início do ano, eles, pelo menos na minha visão, eles são um pouco... A gente é um pouco cruel quando vai analisar. Porque, por exemplo, você fala assim, o Sport foi eliminado lá pro Operário de Várzea Grande na Copa do Brasil. Realmente, patético, né? Vamos falar a verdade. Não tem como, né? A fase de grupos do Sport no Campeonato Pernambucano foi uma fase de grupos ruim. O Sport foi jogar playoff. Foi jogar contra decisão lá nos playoffs, um sol pra Deus e o mundo pra jogar. Só que a gente precisa levar em consideração que do time titular do Sport, cara, tem 6, 7 jogadores novos. Você pega o time titular, Kaique França, do ano passado. Hereda, que tá jogando agora, é novo. A dupla de zaga, Chico e João Silva. João Silva é novo. Na esquerda, acho que vai ser talvez o Cariús, etc. Mas enfim. Aí no meio de campo, Rivera, novo. Em algum momento foi o Atense, tá machucado, novo. Lucas Lima, antigo. Sérgio Oliveira, novo. Carlos Alberto, novo. O Lênin Lobato do ano passado. Carlos Alberto, aquele que é do Botafogo. Do Botafogo. Lênin Lobato do ano passado. E no ataque, Paciência ou Pablo, o centroavante. Os dois novos. Cara, tem 6, 7 jogadores novos aqui, cara. Num trabalho que está se desenvolvendo. Então, cara, precisa ter muita calma quando a gente for analisar um elenco que é todo novo, pô. O time demora pra se entrosar, o time demora a ter formato de jogo. Cara, você pega a semifinal contra o Santa Cruz do Campeonato Pernambucano, o Sport passou o carro. Não teve espaço pra trabalho de Santa Cruz. É uma dificuldade quando você faz tantas alterações assim no elenco, mas talvez seja uma imposição quando você tem uma mudança de divisão. E tá tudo bem. A gente já viu muito time subir e mandar 19, 20 embora. Porque beleza, a Série B é uma realidade, pra Série A a gente tem que dar um saltozinho aqui. Você mesmo falou ano passado, eu lembro de você comentar, falou, esse elenco do Santos subir da Série B, beleza, ano que vem uns 10, 15 embora. Pois é. Tem que trocar, porque pra Série A é outra parada. Outro nível de exigência física até, não é nem só técnica, não. Vai decidir o Pernambucano contra o Retrô, né? Isso. Joga nesse final de semana. Retrô que é SAF, né? É um trabalho de investimento muito bem feito. Eu acho que como elenco, o Sport é, pelo menos, o Bragantino ali. Não, eu acho que é mais. É mais. Acho que é à frente, acho 4, que é 4. Então fechado, eu compro acho que é mais, aí. sabe por quê? Porque se você olha assim, você olha aqui o elenco do Sport, você vê recurso de onde tirar aqui, né? Por exemplo, Paciência, é um bom jogador, tem recurso. O Sérgio Oliveira, você tem, numa hora do vamos ver ali, você tem o Duqueiroz que chegou, um cara de boa qualidade para jogar, voltou pro Grêmio, não conseguiu funcionar, mas tem qualidade. Então assim, e o Johan, bom jogador também. Então assim, tem talento ali, acho que é mais até do que se você precisar assim, um jogador para resolver, eu acho que tem mais do que o Bragantino. Eu acho que tem algumas coisas no esporte também, por exemplo, o esporte hoje joga só com um volante, né? O Sérgio Oliveira faz um segundo volante junto com o Kajima. Eu acho isso impossível para a Série A, tá? Eu acho nível de cobrança física que a Série A tem, combate no meio de campo, eu acho que vai ter que mudar. Eu acho que ou o Sérgio Oliveira ou o Lucas Lima vão pro banco, ou o Carlos Alberto, que não tá sendo dos melhores até agora. Talvez o Lucas Lima vá pra ponta, o Sérgio Oliveira vai ali. Eu acho que talvez vai entrar um volante, Fabrício Domingues. Tem um moleque no esporte, o Zé Lucas, que é tratado como uma das maiores joias da base do futebol brasileiro. Tem 16 anos. E em vários jogos ele já foi titular nessa temporada, o Pepa adora ele. Numa dessa vira titular também durante a competição. Então acho que vai ter que jogar com 2 volantes o esporte. Bom, com esse aí eu estou preocupado. Contra o Santa Cruz ele jogou, né? Rivera e Sérgio Oliveira. Sérgio Oliveira jogou de segundo. Então. Isso.
Bom, Rivera e o Lucas Lima foi um meia ali, Isso, né? foi o meio. Jogou Carlos Alberto e Lene Lobato. Com o próximo aí, eu estou preocupado. Vasco da Gama. Pô, eu tô contigo, sabia? Estou preocupado. Eu tô contigo. Então. A gente tem muitas questões aí com esse time do Vasco, né? Muitas questões aí da gente entender, de fato, como vai se resolver a questão do imbróglio lá com a 777, para saber se vai chegar, de fato, dinheiro para você montar um time mais forte para brigar por mais coisas. Ao mesmo tempo, se você pegar os 2 jogos contra o Flamengo na semifinal do Carioca, o time já foi competitivo. O time conseguiu ser competitivo. O Flamengo foi melhor nos 2 jogos, acho que passou, independentemente da linha ajustadíssima do gol do Bruno Henrique no segundo jogo. O Flamengo foi melhor que o Vasco o tempo todo. E acho que tá ok. O Flamengo hoje vai brigar pelo 10 do nosso exercício aqui. Acho que num período de 38 jogos, enfrentando pedreira, jogo sim, vários jogos seguidos, eu acho que isso pode cobrar uma conta aí do Vasco, de um elenco curto, de um elenco mais empobrecido, de um elenco em que todo mundo tem que estar jogando no limite, e aí no limite é a hora que você machuca, é a hora que você esgarça, né? Então, por exemplo, o Felipe Coutinho já machucou de novo, a gente não sabe quando e em que situação vai voltar. O Verratti é um cara que se desgasta demais. Então, assim, acho que o Vasco tem aí motivos de preocupação. Pô, eu fecho muito, cara. O Vasco tem muitos problemas. E aí, se a gente fizer uma referência, o Fortaleza e o Grêmio estão na 5. Hoje, eu vejo o Vasco mais frágil. Hoje, 21 de março, eu vejo o Vasco mais frágil que Fortaleza e Grêmio. Isso aí, nota Então, 4. eu acho tranquilo. Acho que tem um debate aqui sobre o esporte. Se Acho o que Vasco não. está no mesmo nível ou abaixo. Não, acho que é pelo mesmo nível. Mesmo Eu nível? pararia. Eu acho que o Vasco tem uma questão que os maiores Então, reforços do talvez Vasco tenha que descer o esporte, não? Não sei. Talvez descer o Esporte- Bragantino, Pode ser. descer o Sport e deixar o Vasco Pode sozinho. ser, pode ser. Eu acho que Pode ser. faria mais Pode sentido. ser, né? pode ser. Porque eu acho o Sport mais forte que o Bragantino. Também acho. A questão do Vasco é que eu acho que os reforços internos do Vasco podem ser bons. Retorno do Adson, retorno do David, são jogadores que estavam machucados, né? O Paulinho Paula volta no final do ano passado, vai ter minutagem. Então, mas você olha o time, você tem quais jogadores que dá pra confiar legal? Léo Jardim, Piton, acho que até o Piton teve uma oscilação bem relevante no ano passado. O Paulo Henrique, lateral direito, eu gosto, mas não é um cara confiável assim ainda. Gosto. E o Verratti. Né? Verratti. Só que o Verratti precisa ser municiado, né? Aí fica complicado. E o Vasco tem hoje um treinador que tem dificuldades nesse trabalho ofensivo, de criação, de volume de jogo, de propor jogo. Eu acho que isso é um problema também. Eu acho que é um treinador que não é muito capaz de extrair mais do que... Tem treinador que potencializa, né? Tem treinador que pega elenco nota 5 e, sei lá, sobe para um 6,5, 7. Eu não vejo o Carille com esse perfil, num ambiente que já é difícil, né? De investimento para o Vasco e tal. Acho bem preocupante, cara, bem preocupante. Vitória! O Vitória, cara, tem um ponto que é... O Vitória, aquilo que a gente falou lá na janela, né? No programa da janela. O Vitória tomou 2 porradaças na janela de transferência. Primeiro do Lucas Esteves, que eu acho que nem é uma porrada se você pensar a longo prazo, mas no ano passado em específico ele jogou pra caceta no segundo turno do Campeonato Brasileiro. E o de seu xerife, né? Seu chefe, mais do que xerife. O cara, o Wagner Leonardo é puta de um zagueiro, já chegou no Grêmio jogando bem. E um cara que era muito identificado, um cara que era capitão do time. Só que... E quando não jogou, foi pro meio da torcida. Quando jogou, foi pro meio da torcida. Eu acho que o Vitória hoje passa a ter um grande jogador, assim, um cara que vai te carregar, que é o Mateuzinho. O Mateuzinho é um cara que, tecnicamente falando, ele pode te carregar. E aí, quem vai ser o auxílio a isso? O Rato vai ser esse cara? Eu acho que não. Acho que não jogam juntos. Rato e Mateuzinho, acho que não vão jogar juntos. O resto é um time mais operário ainda. Você pega o Jamerson, lateral esquerdo, que agora tá como titular, né? Tem briga ali do Jamerson com o Hugo, etc. É muito operário. Porém... é um elenco muito equilibrado, de time titular e reserva. Do goleiro ao centroavante, você tem 2 opções em todas, tirando o Mateuzinho, em todas as posições que brigam por vaga. Isso pode ser bom, mano. É tipo o Juventude do ano passado. O Juventude era assim. Acho que o Sport é mais fraco do que era no ano passado em peças. O Sport não. O Vitória é mais fraco do que era no ano passado em peças. É uma perda relevante, mas a base, como um todo, é a mesma. E é um elenco mais ou menos com a mesma força. Pra mim, é nota 4, o Vitória. À frente do Sport, À frente do Sport. Compra o VSR. Comprado? Diante dessa explicação... Beleza. Então vamos definir o 0, Mirassol ou Juventude? O esquadrão suicida da Série A tá aí, né? O nosso Mirassol.
O Reinaldo, David Braz, Então, Alex o Muralha. Mirassol é aquele quando você olha, você fala, ou livra fácil, ou faz menos de 30 pontos. ou é aquele time que cai com 15 rodadas de antecedência. Tem um amigo meu que usa a expressão fogos na mão. Ou ele vai pro alto, vai ficar lindo, ou ele vai explodir na tua mão, tu vai ficar sem 3 dedos. Não tem, é fogos na mão. Então, assim, agora, em comparação a elenco, em comparação à qualidade de jogadores ali, eu acho que o Mirassol tem mais do que o Juventude. Não sei o que o Wallace pensa. Você tem um goleiro como o Walter, se jogar no lugar do Muralha, né? Que aí tem uma questão ali de escolha. Você tem um Luiz Otávio, que já jogou bem na Série A, Alain Pereu, que já jogou bem, já jogou no Palmeiras. Você tem o Danielzinho, que tem qualidade. Você tem o Cleison e o Rony, que passaram pelo Corinthians. O Cleison teve alguns bons momentos, o Rony teve alguns bons momentos. Tem Léo Gamalho, que conhece. Então, assim, o Yuri Castilho, que acho que é um jogador interessante para esse contexto. Eu acho que o Juventude tem menos de onde tirar. O Juventude, cara, é refém de ser organizado, sabia? O Juventude é um dos poucos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro que dá pra te garantir que financeiramente ele é saudável. 100% saudável. Faz loucura. 100% saudável. Só que ele é um pouco refém disso, né? É aquilo que a gente fala, do quão injusto, às vezes, clubes que têm muitos problemas financeiros, que não pagam suas contas, que não pagam o que devem, são muito mais competitivos do que o Juventude. Eles têm mais força de marca pra ganhar quedas de braço aí no mercado. Juventude paga tudo em dia. O Juventude virou o Lucas Barbosa, custava 20 milhões pro Juventude. O Juventude falou, show de bola, irmão, vai lá. Não dá, não vou pagar 20 milhões em você. Traz algum moleque novo, traz o Enio lá do Amazonas, vamos resolver. Na prática, é isso. Mas eu concordo, tô fechado com o S. Eu acho que é o Juventude no zero, o que é uma punição por ser organizado. Pois é. Porque tem ali de termos de destaque na Juventude. O Gilberto, que é um cara que pode render ainda alguma coisa. O Nenê, mas também tem 43 anos, então você tem que usar com moderação. O Jadson é um bom jogador de meio campo. Os dois que vieram do Criciúma, o Gustavo goleiro e o Wilker Angel, que é o zagueiro, mas... E pelo menos até o momento o Florentino não atrapalhou os planos do Juventude, né? Para 2025, né? Então, tudo certo. Tá tudo certo. A Juventude ano passado perdeu 2 treinadores, né? Sem a sua... E mandou embora mais um, né? Sem a sua... depois mandou. Sem querer, ele perdeu o Carpini e depois perdeu o Roger. E mandou embora o Jair Ventura. Quem é o 10? Olha aí a velha disputa. Flamengo e Palmeiras. E aí? A gente achou que esse ano não ia ser essa velha disputa? Imagina. Então... A pergunta que tá aí é quem chega melhor para o brasileiro, né? Acho que a pergunta que está aqui, né? Eu acho que a pergunta nos obriga a responder o Flamengo. Óbvio. Assim, porque o Palmeiras chega com coisas a resolver. O Vitor Roque chegou por último, então tem esse desafio aí de adaptar a presença do Vitor Roque. O Flamengo está muito mais perto do que quer o Felipe Luiz e mesmo com muitos problemas de lesão, né? O Flamengo teve muito mais problema de lesão do que o Palmeiras nesse primeiro semestre. O Palmeiras ter perdido o Maurício, que talvez fosse o melhor jogador no momento do time. Mas o Flamengo teve Danilo, Alexandro, que se machucaram em algum momento. Danilo, Alexandro, Bruno agora, Henrique. Nesse momento? Nesse momento, Gerson. Mas Bruno Henrique, Cebolinha... Luiz Araújo. O Michael. É bastante gente. Michael, Luiz Araújo. Isso aí. Todos esses machucaram em algum momento. São reforços que são ausências, lesões que não colocaram em risco o Campeonato Carioca. De La Cruz. Para o Campeonato Carioca, beleza. Agora, para o brasileiro, você ter tantas ausências. Exatamente. Então, o departamento médico do Flamengo está tomando porrada um dia assim, outro também. Como diria o outro, está apanhando mais do que... E mesmo assim, você vê o Flamengo jogar muito mais próximo do que acho que o seu treinador quer. Então, acho que por isso, para responder essa pergunta aqui, quem chega melhor, eu acho que é o Flamengo. Nós colocamos o Palmeiras brigando por esse 10 pelas contratações que fez. Elenco é muito forte. Por Paulinho, por Vitor pela Roque. base mantida, já tem uma base ali mantida, especialmente do meio para trás. Do meio para trás, a base é basicamente a mesma, né? Se a gente pegar do meio para trás, mantém Rios, mantém Veiga e mantém a zaga no mundo ideal e os laterais também, com o Piquerez voltando, e o goleiro.
Então, assim, e do meio para frente se reforçou muito bem, né? Tem que considerar também aí a perda do Estevão, que é uma realidade. Isso. Vai perder o Estevão, que é o grande chamariz, a grande gerador de jogada do Palmeiras ainda é o Estevão, então vai ter essa perda aí. Às vezes é o único. Dependendo do jogo, em alguns momentos tem sido o único. Então, assim, tem uma base e os reforços são muito bons. Emiliano Martínez, excelente reforço. Cara, tô gostando muito dele, velho. Facundo Torres, chegou bem, ainda dá uma alternada, mas chegou bem. E o Vitor Roque é um potencial absurdo. No Flamengo tem o potencial da volta do Pedro, que não trabalhou com o Felipe Luiz ainda. É verdade. Felipe Luiz é hoje o melhor técnico brasileiro em atividade? Eu acho que sim, de momento. Mas não dá pra você ignorar um cara que tem trabalho tão longevo e tão vencedor quanto o Abel Ferreira. Mas não dá... Brasileiro ou do futebol? Não, técnico brasileiro. Do brasileiro? Brasileiro sim. Brasileiro. Brasileiro eu acho que tem uma questão aí com o Cuca também. Vai ter o próprio Roger Machado, que tá vivendo um excelente momento. Mas acho que de trabalho, vamos pegar. O técnico brasileiro faz o melhor trabalho no momento, sim. É o Felipe. De trabalho, de resposta rápida, se bem que o Roger também deu uma resposta muito rápida no Internacional, mas a resposta do Felipe Luiz foi com um título já de Copa do Brasil, pegando um trabalho anterior cheio de problemas, né? Só tem um ponto com o Felipe Luiz que eu sempre faço esse ponto. Uma vez eu falei isso num Twitter da vida, me chamaram de pessimista e etc. O Flamengo, provavelmente, muito provavelmente, em algum momento viverá uma oscilação. O Flamengo ainda não viveu essa oscilação com o Felipe Luiz. Perder uma, empatar outra, perder um clássico. Perder aquele jogo inexplicável em casa, sei lá. Vai empatar em casa com o Ceará e vai perder fora pro Grêmio. Acontece com todo mundo. Aí começa... Aí eu quero ver como será a postura do Felipe dentro dessa oscilação. Não é que eu tô torcendo contra, não é isso. Eu acho que faz parte de um treinador viver o momento de oscilação e dar a volta por cima. É importante isso. E a gente olha assim o Felipe, tá começando agora, já são 6 meses de trabalho, né? E 6 meses num país decente... 6 meses de trabalho de um técnico é um nada. No Brasil já é muita coisa, porque tem técnico que em 6 meses já caiu 2 vezes. O Brasil é uma vida. Tem técnico que em 6 meses cai 2 vezes. Ele entra num, é demitido, vai no outro e já caiu de novo. Não, em 6 meses. E o cidadão tem 6 meses de trabalho, mais título que derrota, pô. Tem um técnico brasileiro que é amigo de um amigo meu, que ele fala, cara, a minha mulher não se muda. Minha mulher, ela mora na mesma cidade o ano inteiro, quem vai sou eu. Porque eu já sei que em março eu tô num lugar, em agosto eu tô em outro, em novembro eu tô em outro. É complicado. Então fechamos assim, Flamengo na fotografia. Botar o Palmeiras em cima, não? Pode ser. Palmeiras é o mais alto do 9, né? Mais 9 trocar o Palmeiras com o Botafogo, talvez. Tá bom, beleza. Pode ser. Beleza. Então, não, troca o Palmeiras com o Botafogo. Acho que o Inter tem que ficar na frente do Botafogo, pra minha visão. Mas tudo bem. O nosso diagnóstico é esse. Antes do Brasileirão começar, ok? Finalzinho de março. A data tá aí, ó. Data tá aí na tela. Então, Flamengo é o que chega melhor pro Brasileirão. Nosso G6 ficou Flamengo, Palmeiras, Inter, Botafogo, Corinthians e São Paulo. Vamos ver se a gente acerta no final do ano. Não, vamos ver se a gente acerta. Vamos ver o quanto a gente é. É diferente. Fortaleza e Grêmio. Ano passado, quem ficou na 5 foi o Botafogo. Olha aí, ó. Bom sinal. É tipo o grupo D. O São Paulo tá no grupo D da Libertadores. Nos últimos anos, o campeão saiu do grupo D. Mas tem o Alianza Lima. Nunca um campeão. De 98 pra cá, todo mundo que cruzou com a Alianza Lima perdeu a Libertadores. Ninguém foi campeão. Mesmo? Desde 98, nenhum time que caiu no grupo do Alianza Lima foi campeão daquele ano. O famoso acredita no que quer, né? Esse cabo de guerra aí da zica. Como o São Paulo é o clube da fé, né? O pseudo me lembra aqui, é isso. Tchau, pessoal. Semana que vem tem mais.